percebeu quando eu comecei a desaparecer por dentro. Eu sorria, mas era só aparência. A dor não fazia barulho, mas me consumia todos os dias. Eu tinha tudo que diziam ser necessário para ser feliz. Mesmo assim, algo dentro de mim estava morto. A depressão não chegou gritando, ela foi ocupando espaço em silêncio. E quando eu percebi, eu já não sabia mais como sair. Meu nome é Maria, mas eu já não me reconhecia. No espelho vi alguém que eu não queria ser. Por fora tudo parecia tão certo, mas por dentro era só vazio e dor. Eu fingia que estava tudo bem, enquanto me afundava cada vez mais. Trabalho, família, amigos ao redor, mas ninguém via o que eu escondia. Eu ria nas fotos, conversava normal, mas minha alma gritava em silêncio. Era como viver em um quarto escuro, sem conseguir encontrar a saída. Eu estava viva, mas não vivia. Respirava, mas sem sentido, presa dentro de mim mesma, sem forças pra continuar. Pensamentos vinham sem controle. Uma voz dizia: desiste de tudo. E eu começava a acreditar. A dor era tão profunda que eu só queria que parasse. Tentei lutar com minhas próprias forças, mas sempre acabava no mesmo lugar. Caída, cansada, sem esperança, sentindo que nada ia mudar. O mundo continuava girando e eu parava dentro da dor. Eu estava viva, mas não vivia. Respirava, mas sem sentido, presa dentro de mim mesma, sem forças pra continuar. E que eu não fazia falta, de que minha vida não tinha valor, de que tudo acabaria melhor sem mim. E essa mentira foi crescendo até se tornar minha verdade. E foi assim, pouco a pouco, que eu fui me perdendo completamente, até chegar no ponto onde eu não queria mais continuar. Sem saber que ainda havia uma saída, mesmo quando eu não conseguia ver. Eu estava viva, mas não vivia. Respirava, mas sem sentido, presa dentro de mim mesma, sem forças pra continuar. Mas o fundo ainda não tinha chegado. E quando chegou, eu pensei que era o fim, mas a verdade era o começo de algo que eu ainda não entendia. Existe um ponto onde a dor parece insuportável, onde respirar já não alivia mais nada.
onde a mente se torna um campo de batalha constante. Eu cheguei nesse lugar, um lugar onde viver parecia mais difícil do que morrer. E ali eu comecei a acreditar que desistir era a única saída. Mas nem todo pensamento que parece verdade vem a verdade. A dor foi ficando mais forte, dia após dia sem parar. Eu já não tinha controle dos pensamentos dentro de mim. Era como estar presa dentro da própria mente. Eu tentei continuar vivendo, mas tudo perdeu o sentido. As cores já não eram as mesmas, os dias todos iguais. Eu só queria silêncio dentro do meu coração. Eu cansei de lutar sozinha. Eu já não tinha mais forças. A dor gritava mais alto do que qualquer esperança. Foi então que eu caí mais fundo, no lugar mais escuro de mim, onde a esperança não chegava e a fé parecia distante. Eu só queria parar tudo, só queria descansar. Tentei tirar minha própria vida, achando que ia acabar com a dor, mas nem isso resolveu. Só aumentou o vazio. Eu sobrevivi, mas quebrada, mais perdida do que antes. Eu cansei de lutar sozinha. Eu já não tinha mais forças. A dor gritava mais alto do que qualquer esperança. A segunda vez foi ainda pior. Já não havia resistência. Era como se eu tivesse desistido de mim completamente. Eu não via valor na minha vida, nem motivo para continuar. Fui levada para um hospital, entre paredes frias e silêncio. Diagnósticos, remédios, protocolos, mas nada tocava minha alma. Meu corpo estava ali, mas eu não estava mais. Eu cansei de lutar sozinha. Eu já não tinha mais forças. A dor gritava mais alto do que qualquer esperança. E foi exatamente quando eu achei que nada mais poderia me alcançar que algo inesperado aconteceu. Uma ligação simples, mas carregada de algo que eu não sentia há muito tempo. Fé.
Existe um ponto onde a dor parece insuportável. Existe um ponto onde a dor parece insuportável. Existe um ponto onde a dor parece insuportável. Existe um ponto onde a dor parece. Existe um ponto onde a dor. Existe um ponto onde a dor. Existe um ponto. Existe um ponto, existe um ponto onde a dor. 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 Deus sabe exatamente onde você está, mesmo quando você não sabe mais. Ele não se perde no meio da sua dor. Ele não se confunde com o seu silêncio. Quando tudo parece distante, Ele se aproxima. E às vezes Ele usa coisas simples, como uma ligação inesperada. Foi assim que Ele começou a me alcançar. Era só mais uma noite difícil, silêncio pesado no quarto, pensamentos girando sem parar. Eu já não reagia a nada, só existia ali deitada, esperando o tempo passar. Meu telefone tocou de repente. Eu quase não quis atender, mas algo dentro de mim disse: só atende mais uma vez. Era minha tia do outro lado, com uma voz diferente. Algo começou a mudar, mesmo antes de eu entender. Uma luz bem pequena surgiu dentro da escuridão. Ela disse: posso orar por você. Eu nem tive força pra responder, só fiquei em silêncio ouvindo. Mas algo começou a mexer, como se uma porta abrisse dentro do meu coração. Ela começou a clamar com fé, não era uma oração comum. Cada palavra atravessava o lugar mais profundo em mim. Eu não entendia tudo, mas eu sentia tudo. Algo começou a mudar, mesmo antes de eu entender. Uma luz bem pequena surgiu dentro da escuridão. Eu não sabia explicar, mas eu sabia que era real. Algo havia lhe tocado de um jeito que nada tocou antes.
não veio de remédio, veio de algo maior. Minha tia continuava orando com autoridade e fé, como se conhecesse a dor que eu nunca consegui contar. E cada palavra dela quebrava algo dentro de mim. Algo começou a mudar, mesmo antes de eu entender. Uma luz bem pequena surgiu dentro da escuridão. Quando a ligação terminou, o silêncio já não era o mesmo. O quarto parecia diferente. Eu ainda estava ali, mas algo dentro de mim já não estava igual. Eu não estava curada ainda, mas algo tinha começado. Uma semente foi plantada no meio da minha dor, e pela primeira vez eu considerei continuar. Algo começou a mudar, mesmo antes de eu entender. Uma luz bem pequena surgiu dentro da escuridão. Eu ainda não sabia, mas aquele convite simples ia mudar completamente a minha história. Porque naquele domingo eu não encontrei uma religião, eu encontrei a luz. Deus sabe exatamente. Deus sabe exatamente. Deus sabe exatamente. Deus sabe exatamente onde você está. Deus sabe exatamente. Deus sabe exatamente. Deus sabe exatamente onde você está. Deus sabe exatamente. Deus sabe exatamente te dizer, te já. Deus sabe exatamente. Deus sabe. Deus sabe exatamente. Deus sabe exatamente. Deus sabe exatamente. Oh, Deus sabe. Deus sabe exatamente. Deus sabe exatamente. Deus sabe exatamente. Quando sobes numa noite difícil, Deus sabe exatamente onde você está. Deus sabe exatamente. Deus sabe exatamente. Deus sabe exatamente. Deus sabe exatamente. Deus sabe. Deus sabe exatamente. Deus sabe exatamente. Eu entrei naquele culto sem saber o que iria acontecer. Não era fé forte, era só um resto de esperança.
Eu ainda carregava dor, medo e confusão, mas havia algo naquele lugar que eu não sentia há muito tempo. Presença. Não era sobre música, não era sobre pessoas. Era como se alguém estivesse me chamando pelo nome. Eu sentei lá no fundo quieta, tentando não chamar a atenção, mas meu coração acelerava, sem entender o porquê. Algo naquele ambiente já estava me tocando. As canções começaram a subir e algo dentro de mim respondeu. Eu não sabia cantar direito, mas meus olhos já enchiam de lágrimas. Era como se minha alma reconhecesse aquele lugar. A luz começou a entrar, onde antes só havia dor. Mesmo sem entender tudo, eu senti. Então o pastor começou a falar sobre Jesus, a luz do mundo, que veio para os feridos, para curar os quebrantados. E cada palavra que ele dizia parecia direto pra mim. Ele disse, ele conhece sua dor, e eu não consegui segurar. Meu coração começou a quebrar, mas de um jeito diferente. A luz começou a entrar, onde antes só havia dor. Mesmo sem entender tudo, ele falou de esperança, de recomeço, de vida nova. Disse que ninguém estava perdido demais para ser alcançado por Deus. E naquele momento eu senti que ainda havia chance para mim. Quando ele fez o apelo, eu tentei resistir, mas algo mais forte me puxava. Não era pressão, era amor. Minhas pernas começaram a andar e eu fui lá na frente. A luz começou a entrar, onde antes só havia dor. Mesmo sem não foi um milagre instantâneo, eu ainda tinha um caminho, mas naquele momento eu encontrei direção. Eu não estava mais perdida, eu tinha encontrado Jesus. Algo novo nasceu em mim, uma esperança real, não baseada em circunstâncias, mas em algo eterno. Eu ainda era fraca, mas já não estava vazia. A luz começou a entrar, onde antes só havia dor. Mesmo sem entender tudo,
diferente. Não completamente curada, mas transformada por dentro. Como se uma chama acendesse, pequena, mas viva, e ninguém podia apagar. Eu entendi naquele dia que a cura é um processo, mas quando Jesus entra, tudo começa a mudar. E pela primeira vez eu quis viver de novo. A luz começou a entrar onde antes só havia dor. Mesmo sem entender tudo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Isso não significa que a escuridão desaparece de uma vez, mas significa que você nunca mais estará sozinho dentro dela. A luz começa e o caminho passa a existir. A cura nem sempre acontece de forma instantânea. Às vezes ela vem em passos pequenos, mas firmes. Eu ainda tinha dias difíceis, eu ainda continuava o tratamento, mas algo dentro de mim já não era o mesmo. A presença de Deus começou a ocupar o lugar da dor, e onde havia vazio, a vila começou a florescer. Eu continuei meu processo com médicos e tratamento, mas agora havia algo novo que remédio não podia dar. Uma força dentro de mim que me fazia continuar. Mas eu já não estava só. Quando a tristeza voltava, eu sabia pra onde correr. Eu já tinha encontrado a fonte da minha vida. Agora eu vivo, não só existo. Agora eu sinto, não só respiro. Que entrou em mim nunca mais se apagou. A palavra começou a me curar, dia após dia, lentamente. Pensamentos foram mudando, mentiras perderam força e a verdade foi ocupando lugar da dor. Eu comecei a me enxergar como Deus sempre me viu, com valor, com propósito, com um futuro preparado. Aquilo que eu não via antes, agora fazia sentido. Agora eu vivo, não só existo. Agora eu sinto, não só respiro. A luz que entrou em mim nunca mais se apagou. Hoje eu olho pra trás e vejo quanto eu fui alcançada. Não foi força minha, foi graça me sustentando quando eu já tinha desistido de mim mesmo. Agora eu ajudo outras mulheres que estão onde eu já estive. Eu falo com verdade, com amor e entendimento.
porque eu sei exatamente o que elas sentem. Agora eu vivo, não só existo. Agora eu sinto, não só respiro a luz que entrou em mim. Nunca mais se apagou. Eu digo, não desiste agora, mesmo quando parecer impossível. Existe um caminho, mesmo quando você não vê. Eu sou prova viva de que a cura é real. Deus entrou na minha história e reescreveu cada parte. Aquilo que era dor virou testemunho. Aquilo que era fim virou começo. Agora eu vivo, não só existo. Agora eu sinto, não só respiro a luz que entrou em mim. Nunca mais se apagou. Hoje eu entendo o que está escrito em Salmos 34, de Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Isso significa que Deus não se afasta da dor, Ele se aproxima dela. Ele não ignora o quebrado. Ele entra, restaura e transforma. E se Ele fez isso comigo, Ele também pode fazer com você. A cura nem sempre acontece de forma instantânea. A cura nem sempre acontece. 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 A cura nem sempre acontece de forma instantânea. A cura nem sempre acontece. A cura nem sempre acontece de forma instantânea. A cura nem sempre acontece de forma instantânea. A cura nem sempre acontece. A cura nem sempre acontece de forma instantânea. A cura nem sempre acontece de forma instantânea.